Você já se frustrou por criar muitas expectativas sobre algo ou alguém? Hoje nós vamos conversar sobre por que isso acontece e como nós podemos lidar melhor com as nossas expectativas. Criar expectativas é algo natural. A gente sonha, planeja, imagina. O problema começa quando essas expectativas se tornam grandes demais, irreais. E aí vem a decepção. Por que criamos expectativas? Somos movidos pela esperança. A sociedade, as redes sociais nos vendem ideias perfeitas. Muitas vezes, nós queremos tanto que algo dê certo que idealizamos demais. E como lidar melhor, então, com as nossas expectativas? Através da prática do realismo. E eu trago 2 exemplos da minha vida para exemplificar isso. Atualmente, eu moro no sul do país, mas já tive a oportunidade de morar no norte, lá no interior do Amazonas. Antes de me mudar para lá, me foi pintado um cenário assim bem complicado. Digamos assim, você pode contrair febre amarela, as condições de vida são bem precárias, enfim. E diante de todas essas informações, o que eu fiz? Ao invés de criar o melhor cenário, eu criei o pior cenário possível. O máximo que poderia acontecer é que a minha experiência não fosse assim tão boa. E o que aconteceu? Gente, foi uma baita de uma experiência. Foi algo que eu trago comigo até hoje. Conhecer uma nova cultura, gente, assim, ó, foi algo fantástico. Claro que nesse momento, e eu acredito que em qualquer tipo de situação, a gente precisa estar com a mente e o coração aberto diante de uma nova experiência. Mas foi completamente diferente do que eu tinha imaginado. Foi, assim, uma grata surpresa. Guardo com muito carinho as grandes e boas recordações que eu tenho de lá. E o segundo exemplo, que já é bem atual, foi na maternidade, com relação à amamentação. Diante de tantas informações, diversas coisas acontecendo, para quem é mãe, acho que vai se identificar, a gente fica extremamente perdida quando, né, tem aí o seu primeiro filho. Para mim não foi diferente, mas a amamentação foi uma coisa assim que me deixou bem pensativa. E o que eu fiz? Vou imaginar que talvez não dê certo, que vou ter que amamentar por muito tempo. Imaginei o pior, mas claro, sempre com aquela questão de estar tranquila, porque a gente não deve imaginar o pior cenário e ficar com aquela coisa extremamente negativa. É imaginar o pior para que não tenha aquela grande expectativa diante de algo que, né, pode ser um pouco mais ameno. E foi o quê? Exatamente o contrário. Foi algo muito tranquilo, deu tudo certo, eu jamais imaginei que fosse assim ser tão tranquilo, que fosse dar tudo tão certo. Então, essa é assim a minha dica, foi o que eu utilizei e utilizo até hoje, né, na minha vida, ao invés de criar o melhor, crie o pior cenário possível e minimize, nem que seja, as suas expectativas. Às vezes você está tão envolvido com algo, fica assim idealizando tanto, e infelizmente as coisas acabam não saindo como a gente imagina, até porque nem tudo está ao nosso alcance, né? As coisas dependem de uma série de outras, de todo um processo para que ocorra. Tente fazer então dessa forma como eu faço, vai que dá certo para você também. E qual o perigo das expectativas irreais? Geração de ansiedade,
relações baseadas em idealizações e não na realidade, tendência a não viver o presente e algo bem preocupante, e a tendência a se decepcionar com maior frequência. Por isso é tão importante estarmos atentos às nossas expectativas. E através de outras práticas nós podemos aprender a lidar melhor com elas, como focar no processo em vez do resultado, viver mais o presente, evitar idealizar pessoas ou situações. Eu acho que essa é bem difícil, mas deve ser trabalhada e colocada em prática. E eu acho que essa aí é uma das mais importantes e fundamentais. Praticar a gratidão pelo que você já tem, pelo que você é e também, por que não, por aquela pessoa que você quer ser. A gratidão, ela é algo que move montanhas. Por quê? Porque ela te deixa de bem com você mesma. E quando você está de bem com você mesma, as coisas fluem de uma forma muito melhor. Então, praticar a gratidão não é algo assim, é só mais uma prática, não, é algo que movimenta todas as demais práticas. E se você acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de compartilhar, se inscreve se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!